Bom dia, graça e paz. Vamos terminar hoje o livro de Eclesiastes, né? Então, Eclesiastes, capítulo 10. E no verso 7 ele fala: vi servos a cavalos e príncipes a pé. Essa é a ótica de Deus para as coisas desse mundo, né? Muitos que dizem que não tem nada, têm um grande tesouro no céu. E muitos que dizem que tem tudo aqui na terra são pobres, cegos, miseráveis e nus. A Bíblia ela é clara, né? Você quer ser um príncipe de Deus? Tem que nascer de novo, tem que ser filho de Deus. Você não deixou de ser príncipe hoje por não estar com a conta cheia de dinheiro. Você é príncipe. Porque Deus não vai deixar faltar nada para você até o último dia da sua vida. Então, cuidado com o que os seus olhos vê, porque os seus olhos não são os de Deus. Você vê o exterior, mas Deus sonda mente e coração. E no verso 13 diz que as palavras na boca do tolo são estultice, são mentira. Palavras na boca do tolo. Ah, Deus é amor, eu posso viver na prática do pecado. Tolo, palavra na boca do tolo. É ruína e destruição. Vão dar ouvido à mentira por causa da sua cobiça. Eu quero Jesus, mas eu quero o pecado. Eu quero Jesus e não quero abrir mão de nada. Palavras de tolo. Apaga esse falso evangelho da sua mente e entra no caminho estreito. É o conselho que eu te dou. E no capítulo 11, 1, 2, ele manda lançar o seu pão sobre as águas. Reparte com 7, com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá sobre a terra. O pão da vida, Jesus, reparte com 7, com 8. Prega a palavra, compra a Bíblia, distribui. Você não sabe qual que vai florescer. Planta a sua semente, porque o mal vai vir sobre a terra. O mal dos últimos dias, da apostasia da igreja, 2 Tessalonicenses 2,3, o povo de Deus abandonar Deus e trocar ele por nada. O surgimento do anticristo. E você está dormindo, você não abre a boca, você não prega o evangelho, você não dá um bom testemunho. Mas aí está mandando, reparte o pão vivo, o pão da vida. Jesus de Nazaré reparte. Abre a sua boca, faça culto doméstico, convide os seus vizinhos. Leve pessoas para a congregação para ouvir a palavra. Faça alguma coisa, porque o mal vai sobrevir sobre a terra. Glória a Deus pela palavra de Deus, que é viva, que nos transforma de dentro para fora. Então ela diz, reparte o pão. Reparte o pão com 7, com 8. Porque ele não sabia que mal viria, mas nós já sabemos que mal vai vir. E nós sabemos que os últimos dias já estão próximos. E no verso 4 ele diz que quem observa o vento não vai plantar, não vai cegar. Tem que parar de observar e agir, pegar no arado. Jesus falou que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Ele explica várias vezes o que é o reino de Deus. Então, as pessoas não querem o reino de Deus, querem o reino dos homens. Mas aí está falando, você ficar só olhando as nuvens e o vento, você não vai plantar. Amanhã, aí passou mais um dia. Amanhã eu vou mudar, passou outro dia. Isso é o diabo te enganando. Eu vou abandonar o pecado amanhã. Mentira, vai nada. Você só vai abandonar o pecado se você ajoelhar, orar e tiver um coração puro e pedir ajuda a Deus. Você não vai dar conta pela força do seu braço. Então, no verso 4, fala para você parar de ser tolo e ficar só olhando o movimento. E o dia que eu achar que já está tudo bem, eu vou cair. Porque aquele que acha que está em pé, vigie para não cair. E ele continua insistindo no verso 6. Semeia pela manhã a tua semente. E não deixa de fazer isso, porque você não sabe qual que vai prosperar. Se a que você plantou hoje, a que plantou ontem, plantou anteontem, vai plantar ainda amanhã. Você não sabe, semeia pela manhã, é pela manhã. A primícia do seu dia tem que ser de Deus. Você tem que levantar de manhã e falar, Deus, eu quero ser uma bênção hoje. Todos os dias da minha vida. Planta a sua semente, porque você não sabe qual que vai germinar. Dá a Bíblia para todo mundo. Ah, pastor, eu acho que ele não vai querer, não vai ler.
Seu papel é plantar a semente, está aí escrito, ó, pela manhã, e não cesse a sua mão, não para. Não para de falar de Jesus, não para de ser um bom testemunho. Não para. Se tentar te calar, não aceita. Vai até o fim. Usa o dom que Deus te deu, e lembrando que o maior deles é o amor, é a atitude que você tem que ter para com as pessoas e com o seu próximo. Deus nos tem chamado ao arrependimento, Deus quer trazer um avivamento, e esse avivamento ele começa quando eu e você mudamos as nossas atitudes para com Deus e para com o próximo. As mentes estão cauterizadas e os corações endurecidos, mas a água do Espírito e a palavra de Deus, ele é o martelo que esmiuça a penha e é fogo. Então Deus, quando ele fala a palavra dele, ele quebra os corações empedrecidos, ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Planta pela manhã a tua semente, planta todo dia. Verso 8 ele fala que ainda que a pessoa viva muito tempo, haverá os dias de trevas. Jesus falou que basta o dia o seu próprio mal. Você vai passar dias de trevas. Se você não tiver Jesus, você não dá conta, não. Dias maus, ninguém vive uma eternidade, pessoas podem adoecer. É o diabo está fazendo isso. O pecado do homem fez isso, trouxe maldição para a terra, trouxe doença para a terra. Mas Jesus deu um jeito, ele deu a vida eterna. Dias maus virão, e com Jesus você suporta e passa todos eles, dando glória a Deus. E você vai prosseguindo para o alvo, que é Jesus. Andar com Jesus é a melhor coisa que tem na vida. Certeza da salvação, uma paz. O dia pode ser mau, mas a paz dele é em qualquer dia. Bom, mal, doente, curado, com dinheiro, sem dinheiro. Ele é o príncipe da paz. No verso 12 ele te dá um conselho muito sábio. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Não espera ficar um caco morrendo para ir para Deus, não. Enquanto você tem saúde. Ele vai falando aí. Enquanto os moedores não caíram. Sabe o que é o moedor? Seus dentes. Enquanto você falar assim, nos dias não tem mais prazer. Dor para cá, dor para lá. Capítulo 12, de 1. Lembra de Deus enquanto você está novo. Tem vigor para pregar a palavra, para plantar a palavra. Então aí, ó, lembra no dia da tua mocidade. Que haverá dias que você vai falar, você não tem prazer mais nesse dia, seus moedores caíram, seus olhos escureceram, e ele vai falando. E é a situação que ele está passando agora. Salomão, velho, fez um monte de besteira na vida, agora ele está falando, e eu devia ter lembrado dele antes, mas eu estou lembrando agora, foi tolo, colheu uma loucura na vida dele, na família dele, destruiu tudo. E o que ajudou ele? Dinheiro ajudou ele a ir para o vinagre, para o buraco. Ajudou ele para ir, o poder ajudou ele para enfiar no buraco. E é isso que os crentes procuram, as duas coisas. O crente está procurando o auto-extermínio, ser destruído. Esquece dos seus filhos, da sua família e fica agarrado do seu trabalho e na ganância dos seus olhos. Você vai ver o que vai dar isso. Isso termina mal. E ele fala no verso 11 o que a palavra do sábio é. E é dada pelo único pastor. Sabe qual pastor? Sabe o que é a palavra do sábio? É a palavra de Deus. Essa é a palavra sábia para você. E ela é dada pelo único pastor, Jesus de Nazaré. Então elas são como aguilhões, as palavras do sábio. E ele ama que obedeça a sua palavra. Agora ele termina o livro falando o resumo de tudo, né? No início da leitura desse livro eu falei que você tem que começar pelo fim. E ele fala lá, o resumo de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Tema a Deus e guarda, obedece a sua palavra. Esse é o seu dever como cristão, como homem e mulher de Deus. Pensa nisso, Deus está pronto para te abençoar. Deus quer te libertar. Quem sabe é o seu joelho que tem que se dobrar agora e você falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me limpa. Senhor, eu quero ser usado. Perdoa as palavras da minha boca. Perdoa o que eu tenho feito com o meu casamento, com meus filhos. Perdoa o meu papel, Pai, na congregação, no corpo de Cristo. Eu sou um fracasso, mas eu quero deixar de ser um fracasso. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te perdoar, vai te libertar, vai tirar o fardo pesado.
A Bíblia diz que todo aquele que vai até Ele, de modo nenhum Ele lança fora. Ele te ama. Deus te ama tanto que deu o melhor que Ele tinha por você, para que nessa manhã você seja livre. Livre! Creia nisso, faça o que eu estou te falando e você vai ser feliz, bem-aventurado e próspero.